Mestre Jesus, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de todo o aprendizado que angariamos a cada momento em que reunimos para conversar, expondo aquilo que já sabemos e abrindo os nossos corações e as nossas mentes para tudo aquilo que ainda desconhecemos. Que possamos refletir sobre tudo o que será conversado hoje, compreendendo que tudo acontece ao seu tempo, no momento certo, no momento necessário para o nosso aprendizado. Esteja conosco esta noite e todas as noites de nossas vidas, que assim seja. Boa noite novamente. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a poligamia, né? A poligamia sob a visão espírita. Antes da gente ver a visão espírita sobre a poligamia, antes a gente precisa conversar sobre o que é a poligamia, né? Um contexto histórico, um entendimento a respeito da poligamia, e depois a gente fala sobre como a doutrina espírita explica e vê, né, essa prática, né? Primeiro, eu acho que é de entendimento de todos que a poligamia é o ato de um indivíduo ele ter mais de um cônjuge, né? Um homem ter mais de uma esposa ou uma mulher ter mais de um marido. Isso seria a poligamia. Seria você ter mais de um casamento, né? Casamentos múltiplos. No Brasil, a poligamia ela é proibida, né? Ela é considerada um crime. Desde a primeira legislação, o primeiro Código Penal brasileiro, ela já era considerada crime. Nas primeiras leis brasileiras, né, o termo usado era realmente poligamia. Mas, se eu não me engano, desde 1916, né, se eu não me engano, a poligamia ela é retirada o termo poligamia e é substituído por bigamia. Então, hoje, né, nós seguimos o Código Penal de 1940. O nosso Código Penal hoje, ele coloca ali como crime a bigamia, né, não a poligamia. Mas que para muitos estudiosos acabam sendo sinônimos. Existe uma diferença entre poligamia e bigamia, mas dentro da nossa legislação brasileira, as duas coisas estariam então sendo abraçadas pela legislação. Qual seria essa diferença, só para ficar claro, né? A poligamia seria o ato de uma pessoa ter mais de um cônjuge, só que todos ali sabendo do processo. Então, seria um homem com várias esposas, e essas esposas, né, sabendo que compartilham esse marido, ou uma mulher com vários maridos, e todos eles sabendo que compartilham a mesma esposa. Isso seria o conceito, né, da poligamia. Enquanto a bigamia, que está, né, na legislação brasileira, seria o ato de alguém casar e depois casar de novo sem se divorciar do primeiro cônjuge. Então, seria o fato de você se casar novamente com uma outra pessoa. O que, em geral, no Brasil acontece ou, né, porque houve uma separação, mas não uma separação legal, ou porque uma pessoa acaba constituindo uma segunda família sem que a primeira saiba, né? Então, essa seria então a bigamia. Mas, segundo estudiosos das legislações, né, da lei, é, mesmo o termo sendo bigamia na legislação brasileira, ainda assim ela abraça o conceito de poligamia, que também é considerado crime no Brasil. É, Vamos entender também que na legislação brasileira, a poligamia ou a bigamia, ela é considerada crime no entendimento de casamentos múltiplos, ou seja, casamentos civis. A lei, ela não proíbe relacionamento poligâmico. Então, se uma pessoa decide ter dois parceiros e os dois parceiros estão em comum acordo, né? Tá tudo tranquilo em estarem juntos, mas não existe a oficialização de casamento, isso não é crime. O crime é você oficializar. O crime é o casamento civil múltiplo, quando uma pessoa
ela se casa e depois ela se casa novamente em um outro estado ou com um outro nome, né? E aí sim seria o crime. Então, a legislação brasileira, ela não proíbe o relacionamento poligâmico. Ela proíbe o casamento civil, né, múltiplo, né, quando o indivíduo casa mais de uma vez. Ainda, né, nesse entendimento civil, político, né, terreno sobre poligamia, existem alguns países em que a poligamia ela é permitida por lei, né? São poucos os países, a grande maioria dos países a poligamia ela é considerada crime, né? Então tá na lei a sua proibição, mas existem alguns países em que ela é permitida. Geralmente, os países em que a poligamia hoje, né, em que os países que hoje permitem a poligamia, são países que têm um regime que nós conhecemos como regime de teocracia, que são os países em que a legislação civil ela está associada a doutrinas religiosas. E, em geral, os países, né, teocráticos que autorizam a poligamia são países islâmicos, porque dentro, né, da religião islâmica a poligamia ela é permitida, né? Existem trechos no Alcorão que autorizam a poligamia, né? Mas aí, neste caso, essa poligamia, né, que é autorizada, né, dentro do islamismo, né, do Islã, seria a poliginia, que é o fato de um homem ter mais de uma esposa, né? Não é autorizado uma mulher ter mais de um marido. Seria apenas o homem que poderia ter mais de uma esposa, até quatro esposas. Existem ainda outras doutrinas religiosas que também permitem a poligamia e alguns lugares, né, essa poligamia ainda ela existe, né? Como eu disse, né, o Islã, ele tem essa autorização e quando o país ele é um país islâmico, geralmente isso está previsto em lei, mas existem vertentes do hinduísmo que também permitem a poligamia e existe, mais especificamente, eu vou até colar para não errar, né, para não errar o nome, existe, que é bem conhecida, mas é bem polêmica também, que existe uma vertente dissidente da Igreja dos Mórmons. Não é a Igreja dos Mórmons. É uma vertente dissidente que é chamada de Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ou FLDS, que para muitos, inclusive, é considerada até nem uma igreja, e sim uma seita, né, em que a poligamia também é autorizada. Então a gente viu que a poligamia ela existe no mundo, né, oficialmente falando, em poucos lugares, né? Oficialmente, poucos lugares autorizam a poligamia. Extraoficialmente, não dá para saber, né? Porque a pessoa, se ela, né, tá num relacionamento com mais de uma pessoa, né, um relacionamento sério, né, isso seria um relacionamento poligâmico. Mas se não é oficializado, né, nós não temos como saber. Então existem sim várias pessoas que mantêm relacionamentos poligâmicos, mas que não são oficializados porque a lei de onde essa pessoa vive, essa lei não permite. Dentro de um entendimento histórico, a poligamia, ela teve a sua função, ela teve a sua importância. Se nós pensarmos na poligamia, inclusive dentro do próprio Islã, mas lá no passado, nós vamos ver que em vários momentos a poligamia, ela teve a sua importância, principalmente em tempos de guerra. Porque nós temos já, infelizmente, né, nós temos que admitir que historicamente, em quase todas as culturas, a mulher ela é vista como um indivíduo que não tem como viver de forma independente. Ela é sempre dependente de alguém, ou dos pais enquanto ela é solteira, ou do marido quando ela é casada, né? Isso vem mudando em muitas sociedades, mas antigamente isso era né, um consenso, né, quase que mundial. Poucas culturas, né, não
viam a mulher dessa forma. E existem ainda alguns lugares que, infelizmente, ainda enxergam a mulher, ainda hoje, dessa forma, mas a grande maioria mudou. Mas vamos pensar em tempos de guerra, né? E quando eu falo guerra, não estou falando das duas grandes guerras mundiais, estou falando muito antes disso, em que a mulher ela era um indivíduo dependente e que, durante a guerra, quem ia para a guerra eram os homens. O grande número de homens que morriam, né, nós tínhamos, durante esses períodos de guerra, um grande número de viúvas. Viúvas essas que não tinham, muitas vezes, como sobreviver sem o marido, que lhe desse o sustento e proteção. E neste cenário, neste contexto, a poligamia, ela garantia à viúva a possibilidade de ter um novo relacionamento, né, de se casar novamente, e ela se casaria novamente com um homem que já tinha uma esposa. Então, ela teria a possibilidade de ter um lar, de ser, né, ter o seu sustento, de ter a sua proteção. Não estou dizendo que isso é um cenário ideal. O cenário ideal é que uma mulher, né, mesmo no passado, ela pudesse, ao se tornar viúva, ela conseguisse manter sem a dependência de um novo casamento. Mas várias mulheres sobreviveram assim. Elas conseguiram sobreviver porque a poligamia era autorizada. Porque se não fosse autorizada, elas não teriam marido porque o marido morreu na guerra. Elas não conseguiriam se casar novamente porque muitos homens morriam, poucos homens, né, sobreviviam, né, e esses que sobreviviam muitas vezes já eram casados, ou quando não eram casados, quando eram solteiros, os solteiros queriam casar com mulheres solteiras e não com mulheres viúvas. As viúvas geralmente eram vistas como segundas, terceiras esposas. Então, em vários momentos, foi a poligamia que salvou a vida de muitas mulheres. Não que seja um cenário ideal, mas nós percebemos, né, como uma situação, mesmo que não ideal, em alguns momentos ela foi útil, né? Necessária, talvez não, mas útil ela foi. Hoje, no contexto em que nós estamos, a história já é totalmente diferente. Né? Nós já vivemos, né, na grande parte do mundo, num cenário totalmente diferente, em que não há necessidade, não há essa utilidade da poligamia. Mas alguns países, né, como eu disse, principalmente países teocráticos, a poligamia ainda existe. Então, eu quis dar essa introdução histórica e legal sobre o que é a poligamia e onde ela é autorizada ou não, para que a gente pudesse efetivamente adentrar no nosso tema, que é a visão espírita a respeito da poligamia. E quando a gente está falando de como o espiritismo, a doutrina espírita vê a poligamia, nós estamos falando também de como o espiritismo vê o casamento. Porque não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra. Nós vemos em alguns trechos do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade sobre a questão do casamento, o casamento ele é visto como uma possibilidade de dois indivíduos que mantêm afeição, né? Tem uma afeição um pelo outro, tem um sentimento de amor um pelo outro, que eles possam compartilhar a sua jornada de vida, compartilhar aprendizados. E dentro deste contexto, Kardec então pergunta à espiritualidade, e aí quem tiver curiosidade, são nas perguntas 700 a 702, se eu não me engano, ele questiona sobre a poligamia. E na pergunta 701, ele pergunta o seguinte: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Então, o que o Kardec questiona a espiritualidade é qual das duas, a monogamia ou a poligamia, estaria mais de acordo com as leis divinas. E a resposta que a espiritualidade trouxe foi: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas a sensualidade. Então,
podemos enxergar aí que a espiritualidade, não que ela condene a poligamia. É interessante ver essa resposta, que a espiritualidade ela não condena, ela não diz, é um pecado, está errado. Ela diz que o fim da poligamia marca o progresso da humanidade. Só que a doutrina espírita também entende que a humanidade ela está em progresso. Então, alguns lugares ainda existe a poligamia, mas nós percebemos que isso vai se reduzindo, né, com o tempo. Se nós olharmos historicamente, voltarmos 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, o número de lugares onde a poligamia ela era permitida era muito maior. À medida em que a humanidade progride, a poligamia ela vai deixando de ser autorizada, ser permitida por lei, porque começa a se ter um entendimento de que a poligamia não é uma prática ideal. Também não só a lei muda, mas a visão das pessoas a respeito da poligamia. Então, antigamente, né, independente da lei, a poligamia era vista com normalidade pela maioria das pessoas. Hoje em dia, não, né? Muitas pessoas já percebem que não é uma prática ideal. Então, mostrando que não que seja condenável, né? Aqueles que ainda entendem ser necessário, eles estão no momento deles. Mas no progresso da humanidade, a poligamia ela vai se escasseando ao ponto que vai chegar o momento em que ela deixará de existir. Fala, Leonardo. Uma pergunta aqui, dentro do que você está falando aí. Se a poligamia é considerado um estágio inicial da evolução moral, né? Aí, por favor, explique a existência, né? Você já começou a falar, né? A existência em algumas sociedades contemporâneas. E isso é um retrocesso ou apenas uma diferença cultural que é válida? Não é um retrocesso porque não houve um avanço e depois um retrocesso. Na verdade, o que acontece é que culturas, povos, eles evoluem em velocidades diferentes e em quesitos diferentes. Vamos entender. Quando eu falo que culturas evoluem em velocidades diferentes, eu não estou dizendo que as culturas em que a poligamia existe, elas são atrasadas. Não. Mas elas evoluem em alguns pontos numa velocidade maior do que outros. A evolução, ela não é linear. Não existe, né? A evolução não é uma corrida, né? Onde todos estão um lado a lado ao outro e tem um mais na frente e outro mais atrás. Não é tão linear, por quê? Porque eu tenho vários pontos na minha vida que eu preciso lapidar. Eu evoluo em um e não evoluo em outro. Então, tem coisas que eu já sei, já consigo colocar em prática, tem coisas que eu não consigo. Outras pessoas conseguem colocar em prática o que eu não consigo colocar, mas não conseguem colocar em prática aquilo que eu já consigo. Então, nós estamos, cada indivíduo, o processo de evolução é complexo. Então, essas culturas em que a poligamia ainda ela é vista com normalidade, este quesito ainda não conseguiram, eles não conseguiram mudar dentro daquele contexto. Aquela cultura ainda não conseguiu mudar, mas não significa que eles já não tenham avançado em vários outros pontos. Então, não estou aqui dizendo que toda a cultura, né, todo aquele povo, todo ele é atrasado. Não. Aquela cultura, aquele país ainda permite, neste ponto, isso seria não um retrocesso, mas vou falar talvez uma evolução mais lenta neste quesito. Então, lá eles ainda não têm esse entendimento, né, de que isso pode ser, né, pode se abrir mão sobre isso. E por quê? Porque está no Alcorão. Os países que geralmente, né, permitem a poligamia são países islâmicos. E o Alcorão, ele realmente, ele cita
a poliginia, né? Onde um homem pode ter até 4 esposas. E isso porque dentro do contexto da época de Maomé, isso já existia. Qual é a grande questão? Muitas pessoas ainda não conseguem, eu não estou falando só dos muçulmanos, estou falando de todos os religiosos, as pessoas ainda têm muita dificuldade de distinguir o que é direcionamento material de leis divinas. Por quê? Porque quando as leis divinas foram trazidas ao plano material, elas foram trazidas por pessoas que geralmente também estavam na liderança de um povo. E, como estavam na liderança de um povo, também precisavam trazer direcionamentos materiais. E quando eu falo direcionamentos materiais, eu estou falando de leis civis e leis militares. A questão é que muitas vezes isso foi englobado e trazido de uma forma conjunta. Então, por exemplo, no Velho Testamento, nós temos ali em todos os direcionamentos de Moisés, nós temos várias leis que são civis, nós temos direcionamentos que são quase que militares e temos leis divinas. A mesma coisa o Alcorão. Maomé, mais do que tudo, ele era literalmente um líder militar. Então, ele trouxe direcionamentos militares, né, civis e divinos. Qual é o grande problema? As pessoas não conseguem distinguir uma coisa da outra e pegam toda a informação e consideram como divina. Então, se está escrito lá, tem que fazer. Então, se Maomé citou que podia ter mais de uma esposa, que era um direcionamento civil daquela época, então é divino, então eu tenho que ter mais de uma esposa. Então, essa é a dificuldade. E eu não estou criticando os muçulmanos, porque muitos cristãos fazem isso quando leem o Velho Testamento. Muitos judeus fazem isso quando leem o Velho Testamento e não conseguem distinguir o que era um direcionamento puramente material da lei divina. Então, essa dificuldade que nós temos de diferenciar o que é lei divina e o que é lei material, lei civil, faz com que algumas pessoas ainda considerem a poligamia como um ato autorizado por Deus e incentivado por Deus. O que a doutrina espírita vem, né, esclarecer é que não é. Teve o seu momento, teve a sua utilidade, foi em muito importante. Em algumas culturas, em alguns lugares, a poligamia salvou a vida de muitas mulheres. Só que hoje não é mais assim. Só que para aqueles que ainda não têm essa abertura para interpretar os textos sagrados, e justamente por isso a gente chama de texto sagrado. Então, muitos consideram que tudo que está escrito lá tem que ser levado ao pé da letra, por considerar um texto sagrado, e não simplesmente um texto que contém o sagrado, que é totalmente diferente. Então, não é um atraso, é só um momento. E a espiritualidade, ela tira proveito dessa situação. Então, apesar da doutrina espírita, ela esclarecer que a poligamia, ela é uma lei material, é uma lei humana, é um comportamento humano, ela ainda assim tira proveito dessa situação. Porque ela permite que a poligamia ainda exista em alguns lugares, oficialmente, e em vários outros lugares extraoficialmente, e faz uso desse comportamento para que os indivíduos que nascem naquele contexto possam passar por situações que lhe tragam aprendizado. Fala, Leonardo. Aí a pergunta é: de que forma, então, o Espiritismo pode dialogar com as culturas onde a poligamia é amplamente aceita? Então, vamos lá. A doutrina espírita, ela surge, ela vem, né? É codificada no plano material para trazer um direcionamento. Mas, de forma alguma, a espiritualidade, ela tinha a certeza, né, ela tinha o planejamento de automaticamente levar esse direcionamento a todos.
Esse direcionamento ele foi trazido dentro de um contexto, e foi um contexto cristão, e nem mesmo dentro do cristianismo essa doutrina conseguiu chegar a todos. Então vamos imaginar, a doutrina espírita ela surge lá na França dentro de um contexto cristão. E hoje, grande parte dos cristãos não aceita a doutrina espírita. Então, se dentro do cristianismo, que é onde a doutrina espírita ela foi nasceu na matéria, né, onde ela foi trazida, se dentro do cristianismo existem pessoas que ainda não aceitam, o que dirá outras religiões? O que dirá outras culturas? Então, é um processo lento. Por quê? Porque à medida em que as pessoas elas vão crescendo moralmente, elas vão compreendendo, né, a presença das leis divinas em todas as religiões, elas vão compreendendo a possibilidade de se raciocinar sobre essas leis e não seguir cegamente, né? Então, isso é um processo, e é um processo que vai demorar muito tempo. Então, a doutrina espírita, ela não tem a pretensão de lá no, por exemplo, na Arábia Saudita, e querer acabar com a poligamia dentro da Arábia Saudita, ou tentar convencer toda uma população, né, em sua grande maioria muçulmana, a mudar sua forma de ver. Não é pretensão da doutrina espírita fazer isso. O que a doutrina espírita ela quer é trazer a informação e deixar a nosso cargo raciocinar sobre essa informação, transmitir essa informação e isso ser levado para frente. A poligamia é uma coisa que vai mudar com o tempo? Vai. Mas enquanto ela não muda, enquanto ela não deixa de existir, como eu disse, a espiritualidade ela vai fazer uso disso. Então, por exemplo, se existe uma pessoa que ela está para reencarnar e, por todo o seu histórico, nascer numa cultura em que a poligamia exista, vai trazer a ela a possibilidade dela refletir sobre os seus equívocos passados, refletir sobre as suas ações e, consequentemente, aprender. Essa pessoa vai, né, a espiritualidade, quando for escolher onde ela vai reencarnar, onde que eles vão colocar essa pessoa? Reencarnar nesse lugar. Então, muitas vezes, uma mulher que ela reencarna num país em que a poligamia ela existe, esse planejamento existe um porquê para isso. Então, por mais que a doutrina espírita olhe para a poligamia e diga isso não é ideal, ela olha e fala, mas nós vamos utilizar para o aprendizado. Então, tudo o que nós fazemos, mesmo que não seja o mais adequado, mesmo que não seja o ideal, se existe é porque tem oportunidade de aprendizado. E a espiritualidade faz uso disso. Então, pessoas que reencarnam, mulheres que reencarnam dentro de um contexto do Islã mais radical, e eu estou falando Islã mais radical porque existem muçulmanos no mundo inteiro e muitos não são poligâmicos e enxergam que a poligamia não é mais necessária. Mas dentro né, de alguns países que são mais radicais, são mais ortodoxos, né, lá existe ainda a poligamia e muitas pessoas reencarnam lá, porque lá elas vão ter a oportunidade de aprender com mais facilidade dentro daquele contexto que inclui vários fatores, entre eles a poligamia. A mesma coisa, eu estou falando do Islã porque é a religião onde nós temos isso mais aberto, né, e em maior número, né, uma religião muito grande, né, mas como eu disse, existem vertentes hindus e existe, né, alguns pequenos vertentes, inclusive cristãs, que têm poligamia. E a doutrina espírita, ela vai fazer uso, né, desses indivíduos, dessas culturas, para permitir o aprendizado daqueles que estão ali. Inclusive para que uma pessoa reencarne lá, totalmente contra a poligamia, para que ela comece a estimular a mudança. Porque como é que muda? Como que
muda uma cultura inteira. Como que você muda um povo? Você tem que começar a ter indivíduos reencarnando dentro desse lugar, dentro desse contexto, com uma visão totalmente diferente. E essas pessoas, elas vão aos poucos modificando, né? Pelo seu exemplo, pelo seu discurso. Então, nós percebemos que todas as grandes mudanças partiram de alguns indivíduos que eram contra aquilo que era considerado como normal. Nós temos grandes representantes, né, indivíduos que radicalizaram, como o próprio Jesus, mas na grande maioria das vezes são indivíduos que não necessariamente eles precisam fazer uma grande revolução, mas que aos poucos vão mudando toda uma estrutura. Nós temos, como eu disse, alguns países em que a poligamia ela é autorizada por lei. Antes eram mais. Por que que vários países deixaram de autorizar? Porque a mudança já está acontecendo. E ela está acontecendo com a ajuda da espiritualidade. Fala, Leonardo. Vamos lá. É, é isso. Adentrando, né, saindo da poligamia e dentro aí, né, já que a monogamia é o futuro, de que forma as relações baseadas na monogamia podem promover maior equidade e respeito mútuo? Vamos lá. A monogamia não é o futuro, né? O futuro é, inclusive, a ausência de relacionamento romântico. Se a gente parar para pensar assim, o futuro é não ter nem monogamia. O futuro é não ter casamento. O futuro é não ter esposa e marido. O futuro é ter apenas irmãos. Porque se nós pararmos para pensar na nossa evolução moral, quando nós alcançarmos o nosso nível máximo de evolução, o nosso relacionamento uns com os outros será totalmente fraterno. Porque o relacionamento romântico, né, o casamento, é uma necessidade do nosso momento evolutivo. Primeiro, é uma necessidade porque envolve toda a questão, né, do sexo e, consequentemente, do reencarne, né, de filhos, e nós estando, né, encarnados, estando na matéria, nós precisamos que, né, pessoas venham, né, à matéria, né, que pessoas reencarnem, então há necessidade dos filhos. Então não tem como hoje, né, num contexto que nós estamos, nós todos sermos fraternos, porque ninguém nasceria, né? Existe a necessidade, né, dentro do nosso momento, e que existam relacionamentos. Mas por que o relacionamento monogâmico? Justamente por este processo evolutivo. Se nós vamos parar para pensar, vamos olhar os extremos. No extremo, né, mais basal, o extremo mais basal não é nem a poligamia, o extremo mais basal era aquilo que nós tínhamos quando nós adentramos o reino nominal, né? Porque nós temos lá o reino animal, e aí as primeiras reencarnações como ser humano não era poligamia, era um relacionamento totalmente sem regras. Não era parceiros, era um relacionamento, né, muito mais generalizado, sem, né, papéis exatos, né, do que a poligamia. Então, a poligamia já é um avanço. A poligamia, ela é um avanço dentro, né, da nossa evolução. Porque no início, antes, não era poligamia. Era simplesmente ausência de papéis. Vamos pensar nos animais de uma forma geral. Né? Porque quando nós reencarnamos, nossas primeiras reencarnações como humanos, nós tínhamos comportamentos ainda muito parecidos com comportamentos de animais. Salvo uma ou outra exceção que, por questões da evolução, existem algumas espécies, geralmente de aves, que são monogâmicas, mas são poucas, né, espécies que têm esse comportamento, mas é por questão de necessidade biológica, de necessidade para a sobrevivência da espécie. Fora isso, né, os animais, de uma forma geral, não têm muito esse papel de esposa e marido. E era assim.
que era no começo. Não existiam esposas e maridos, existiam mulheres e homens. Então era um relacionamento sem papéis, onde o que determinava não era a afeição, não era o sentimento, era mais o instinto, e o instinto reprodutivo. A partir do momento em que nós vamos evoluindo, né, nós vamos começando a perceber que nós começamos a ter mais afeição por fulano e ciclano. E que por mais que o instinto da reprodutivo ainda exista, agora tem algo a mais. Agora também tem sentimento. Tem sentimentos que estão ligados a esse indivíduo além, né, da questão sexual, além da questão reprodutiva. E aí começam, então, a ter os papéis, né, os relacionamentos. A poligamia, ela está dentro desse contexto, né, desse processo, né, de evolução, e eu não vou dizer que todos, né, passaram por esse estágio da poligamia, mas em alguns lugares, em alguns pontos, sim. Então, não foi a humanidade toda que já foi poligâmica em algum momento e agora não é. Não, mas a poligamia, ele está nesse estágio de que já é uma evolução, mas que ainda está em processo de evolução. A monogamia, ela é um passo além, mas ela não é o estágio máximo da evolução. Por quê? Porque a monogamia ainda está atrelada a instinto reprodutivo, ainda está atrelada à questão sexual. Marido e mulher, o relacionamento, por mais que seja monogâmico, por mais que tenha sentimento, por mais que exista amor entre os, né, os indivíduos dentro desse casal, seja ele heterossexual ou não, né? Porque eu estou falando marido e esposa por causa da questão, né, da poligamia que a gente vê, mas isso também não é uma regra. Mas esse relacionamento monogâmico de dois indivíduos ainda está atrelado com a questão física. Não é um relacionamento puramente fraterno. Ah, é só amor. Não, existem questões físicas que estão associadas. À medida que nós formos evoluindo lá na frente, aí a gente vai perceber que essa questão material ela já é desnecessária e que é só o amor que importa. E aí não vai ser um amor romântico, não vai ser um amor entre parceiros, vai ser um amor entre irmãos. E ele vai ser igual para com todos. Então, a gente vai chegar no momento em que não vai ser poligamia, mas vai ser um amor é, generalizado, em que nós vamos amar a todos de uma forma igual. E não vai ser como um parceiro de vida, né, como uma esposa, como um marido, vai ser como um irmão. O que que a monogamia traz de benefício? É justamente esse processo evolutivo, é você entender o relacionamento. É você entender o compartilhamento, né, de vivência. Por quê? É, muitas pessoas que são a favor da poligamia, porque a gente está falando de poligamia permitida por lei, mas convenhamos, existem muitos relacionamentos poligâmicos que são extraoficiais, inclusive no Brasil, né? Mas muitas pessoas que são a favor da poligamia, elas questionam a questão de não será possível uma pessoa amar duas outras pessoas? Não é possível um homem amar duas mulheres ao ponto de querer estar casado com duas mulheres? Ou um homem, né, uma mulher amar dois homens? Né? Ou um homem amar outros dois homens, não importa. Não é possível você amar mais de uma pessoa ao ponto de querer ter uma relação com elas? Bom, primeiro, na grande maioria dos casos em que há um relacionamento poligâmico oficial, os países em que autoriza, essa poligamia não está ligada a sentimento. Ela geralmente está ligada a status ou a uma condição religiosa. Então, muitos mantêm-se poligâmicos porque entendem que é assim que Deus quer.
Então, uma questão religiosa por seguir ao pé da letra o texto. Outros é por questão de status. Por quê? Porque vamos entender, países que autorizam a poligamia, eles não são, eles autorizam, mas existem regras. E a regra é, você pode ter até 4 esposas, né? No caso dos países islâmicos, você pode ter até 4 esposas, desde que você tenha capacidade de sustentar as 4, né? Ou se for 2, 3, sustentar todas elas de forma igual e aceitável. Então, você tem que ter condições de. Ou seja, tem muitas pessoas em países que a poligamia é permitida que são monogâmicos, porque não têm condição financeira de serem poligâmicos. E o que que acontece? Quando você tem a possibilidade de ter mais de uma esposa, isso quer dizer que você tem um poder aquisitivo maior. E isso te dá status. Então, muitas pessoas enxergam ter mais de uma esposa como uma posição de poder. Não só poder financeiro, mas também um status por você estar numa posição social além. Então, não vamos nos enganar e achar que todos os casais oficialmente poligâmicos é por amor. Muitas vezes é por status, um status social, um status religioso. E no caso dos países ou dos lugares em que os relacionamentos poligâmicos, eles não são oficiais, eles são extraoficiais. Então, não é casamento, mas são relacionamentos poligâmicos. Em geral, também não é sentimento, em geral, é questão material. É a questão mais ligada à sensualidade, a questão ligada mais à sexualidade. Pode ter o sentimento? Lógico que pode. Uma pessoa que tem 2 famílias, ela pode, um homem que tem 2 mulheres, por exemplo, pode amar as 2 esposas, e eu não estou dizendo que isso é impossível. Isso é possível. Mas há necessidade desses 2 relacionamentos? O amor, ele tem a necessidade do casamento, sim, é um amor de casamento? É um amor que justifique esse tipo de relacionamento? Principalmente, aí a gente tem que até refletir, principalmente quando é um relacionamento poligâmico em que uma das pessoas não sabe. Porque aí a gente está entrando em uma outra seara, que além de tudo você está sendo desonesto, né? Você está faltando com respeito para com aquelas pessoas com quem você está construindo a sua vida. Então, a grande questão é, a monogamia, ela é, no momento, né, em que nós estamos, ela seria o ideal, mas não significa o ponto máximo da evolução. Não, no momento, ela é o ideal dentro de um contexto de aprendizado. Dentro de um contexto de a gente entender o que é afeição, da gente entender o que é respeito, né? Mas chegará um momento que nem a monogamia mais vai existir, porque não vai existir esse tipo de relacionamento. Fala, Leonardo. Vamos lá. Laços espirituais mais fortes são facilitados por relações monogâmicas? Se sim, por quê? Isso depende muito, porque dentro de o que a gente chama de relacionamento monogâmico? Relacionamento monogâmico é um relacionamento feito de 2 pessoas. Mas quais são os laços que unem essas pessoas? Porque até mesmo num relacionamento monogâmico, nós temos relacionamentos que não são pautados no amor. Ah, mas num relacionamento monogâmico nós temos a possibilidade de que esses laços sejam mais fortes, de afeto. Sim, até podemos. Mas isso não significa que seja. Muitos casamentos monogâmicos são baseados em questões materiais, em questões ligadas ao sexo, em questões ligadas a poder, em questões ligadas a status. Tem muitas pessoas que se mantêm casadas, mesmo sendo um casamento monogâmico, mas se mantêm casadas por questão do dinheiro, por causa do status social.
ou por atração física. Essa é a questão. Quando eu comecei a conversa, eu falei que quando a gente fala de poligamia, a gente também está falando de casamento. Porque aqui não é. Não, o que está sendo. A espiritualidade não condena nenhum tipo de comportamento, ela nos alerta. Mas o problema maior não é nem a poligamia, é o relacionamento que não seja baseado no afeto verdadeiro. E geralmente a poligamia não é. Mas isso também não significa que a monogamia também não possa ser. Então, independente poligamia, monogamia, a questão maior não é nem essa. A questão maior é baseada na afeição verdadeira? Porque eu vou até ler de novo, quando Kardec fala, né, quando a espiritualidade fala para o Kardec que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca o progresso social, qual é a justificativa da espiritualidade? Que o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. E a poligamia, a afeição não é real. Então, o casamento monogâmico permite essa afeição? Permite, mas não significa que todo relacionamento monogâmico essa afeição existe. Então, nós temos que avaliar mais do que questões de poligamia ou monogamia, nós temos que avaliar o relacionamento no qual você está entrando agora é baseado em quê? O relacionamento que você está mantendo é baseado em quê? Porque se a grande questão, se a grande justificativa da espiritualidade era que a poligamia não é ideal porque não é baseada na afeição, um casamento monogâmico que não é baseado na afeição também não é ideal. Então, o que nós temos que refletir, né, dentro desse contexto do que a gente está falando, é qual foi a base que nos fez escolher este relacionamento. Você está num relacionamento poligâmico, ok, a espiritualidade não te condena. Ela está te alertando apenas para qual é o seu objetivo. Qual é a sua verdadeira intenção nesse relacionamento? Esse relacionamento ele é baseado em quê? E aí, agora, falando principalmente para os relacionamentos poligâmicos não oficiais. Porque todo mundo aqui deve conhecer alguém que já em algum momento namorou duas pessoas, ou uma pessoa que tinha duas famílias, mesmo que não fosse no papel. Isso é poligamia. Não é poligamia segundo a lei, mas é segundo né, a visão do que é poligamia, né? Do conceito de poligamia, ainda é, por mais que não esteja oficializado. Você pode não estar indo contra a lei vigente, mas você ainda está no relacionamento poligâmico. E aí a questão é, qual é o seu real objetivo? Por quê? Por que você quis ter esses dois relacionamentos? É baseado em quê? É na afeição verdadeira? Tem certeza? E aí, cabe também às pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos avaliarem isso. Porque, querendo ou não, muitas vezes o relacionamento poligâmico, ele surge depois de um relacionamento monogâmico. A pessoa, muitas vezes, ela tá com uma pessoa só que esse relacionamento não é baseado no afeto, mas ela não quer desfazer esse relacionamento, e aí ele vai e procura outro. E esse segundo, muitas vezes, é o baseado no afeto, ou não. Mas geralmente, quando uma pessoa ela busca fora do seu relacionamento outra pessoa, é porque o primeiro relacionamento já está errado em algum ponto. E aí cabe a nós avaliar. Então, a monogamia, por que que ela é ideal, né, em comparação à poligamia?
Porque ela te permite ter que fazer uma escolha. Porque a poligamia, você tem a possibilidade, tô em dúvida? Tenho 3. A monogamia não, é um só. Então eu tenho que fazer uma escolha, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que ponderar, eu vou ter que entender o que me leva a esse relacionamento. E se não é o ideal, eu vou ter que abrir mão desse relacionamento e não conseguir mais um e somar com esse. Então, qual é a grande vantagem da monogamia em relação à poligamia? Te obriga a escolher. E, como tudo na nossa vida, a evolução é baseada nas nossas escolhas. Fala, Leonardo. Vamos lá. Vamos usar essa pergunta que foi muito bem elaborada. Como dois espíritos que tiveram cônjuges diferentes lidam com os sentimentos no plano espiritual e como o espiritismo entende e cuida disso? Repete a pergunta. Como dois espíritos que tiveram cônjuges diferentes lidam com os sentimentos no plano espiritual e como o espiritismo entende e cuida disso? No plano espiritual, nós precisamos entender que quando o indivíduo desencarna, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era quando estava encarnado. Então, se uma pessoa ela ainda tem muito apego a questões materiais, ela ainda, no plano espiritual, vai continuar apegada a questões materiais. E, obviamente, dado o nosso momento evolutivo, todos nós temos um certo apego à matéria, né? Até porque se não tivéssemos, não precisaríamos estar mais aqui, né? Já estaríamos num grau de evolução muito maior. Então, sim, todos nós, quando chegarmos ao plano espiritual, teremos que lidar com algumas situações. Como, por exemplo, né, ver alguém que você tem uma grande afeição, né, num outro relacionamento. Ou você reencontrar alguém que você ama, mas que nesta vida material estava com outra pessoa. Mas vamos entender o seguinte: se você se permite, no plano espiritual, se você se permite ser esclarecido, se você se permite seguir em frente, se você se dá a chance, né, de receber o auxílio da espiritualidade, você aos poucos vai começar a compreender de que apesar de nós ainda termos esses sentimentos de posse, ninguém pertence a ninguém. Então, aqui na matéria, né, existe a esposa que tem o marido, é o meu marido. Existe o marido que tem a esposa, é a minha esposa. Existe o marido que tem o marido, a esposa que tem a esposa. Esse tem, né, é posse. Só que quando nós começamos a nos esclarecer, nós vamos entendendo que o que nós vivenciamos aqui na matéria é temporário. E esses papéis também são. Então, nesta vida encarnada, nós temos uma esposa, nós temos um marido, nós temos uma mãe, nós temos um pai, nós temos um filho, mas eles não nos pertencem. E quando chegar no plano espiritual, isso vai ficando mais claro, por quê? Porque lá você vai encontrar com outras pessoas que também foram suas mães, seus pais. Você vai percebendo, né, que você já teve outras esposas, outros maridos. E que o amor que você sente por esses indivíduos pode ser tão intenso ou até maior do que aquele com o qual você conviveu nesta vida material última. Mas precisa de um certo nível de esclarecimento para entender isso. Entender que o amor verdadeiro, na verdade, é fraterno. Então, sim, no início é complicado. Algumas pessoas elas passam, né, por um momento de atribulação, delas terem que entender isso. Então, tem algumas pessoas no plano espiritual que elas ainda mantêm o ciúme, que elas ainda mantêm essa ideia de posse.
E é respeitado isso. Algumas pessoas no plano espiritual ainda se mantêm no papel de marido e esposa, os dois desencarnados. E tudo bem, isso é respeitado. Por quê? Porque ainda estamos nesse ponto evolutivo. Ninguém desencarna e automaticamente evolui e pronto, agora eu entendi que todos somos irmãos. Não, isso demora muito. Vamos precisar de algumas encarnações para ter isso tão claro na nossa mente. Então, quando existe a abertura do indivíduo para o esclarecimento, aos poucos ele vai recebendo esse esclarecimento e ele vai entendendo de que, na verdade, os papéis que foram assumidos na última vida material pertenciam à última vida material. O sentimento que foi construído, esse é eterno, mas os papéis, não. Mas cada um ao seu tempo, dentro do seu entendimento, né? Então, aqueles que se permitem ser esclarecidos vão entendendo isso aos poucos, aqueles que não demoram mais para entender e muitas vezes acabam sofrendo, né, com ciúme, né, com a mágoa, né, justamente por entender que está sendo traído. Leonardo. Vamos lá com mais perguntas sobre o plano espiritual. Como funciona no mundo espiritual as várias vidas com amores diferentes? Mais ou menos isso que você veio dizendo, né? Bom, o que acontece? Quando você desencarna, você, como eu disse, você continua sendo a mesma pessoa, inclusive com as mesmas lembranças. Então, quando eu desencarnar, eu não vou lembrar das minhas vidas passadas. Eu vou lembrar da minha vida última. Então, cheguei no plano espiritual. O que que eu tenho de lembrança? A minha vida como Giane. Só. O que eu vou lembrar das minhas vidas anteriores vai surgindo aos poucos e dentro da necessidade. Então, pode ser, digamos que eu fique no plano espiritual uns 50 anos. Pode ser que dentro desses 50 anos seja aberto para mim duas, três encarnações anteriores a essa última. Se for necessário e se for útil. E não vai ser aberto toda a encarnação, e sim algumas lembranças. Então, quando eu desencarnar, eu não vou chegar, né? Cheguei no plano espiritual, encontrei com uma pessoa que foi meu marido há três encarnações passadas. Eu não vou identificar ele como meu marido, né? Eu não vou identificar uma pessoa que está lá no plano espiritual com, você foi minha mãe na vida passada. Eu não vou fazer essa identificação, por quê? Porque eu não tenho essa lembrança. O que pode acontecer é eu sentir a afinidade. Eu senti a proximidade daquele indivíduo, eu senti o amor por ele. Então, isso vai acontecer. Eu olhar para aquela pessoa, eu não sei quem ela é. Eu não sei se ela foi minha esposa, se ela foi meu marido, se ela foi minha mãe, se ela foi meu filho, eu não sei. Mas eu sinto que a amo. Isso eu vou conseguir reconhecer. E, se for necessário, isso pode ser esclarecido. Olha, fui sua mãe, fui sua esposa, fui seu marido. Mas, no início, isso não é um grande embate, por quê? Porque eu não tenho a lembrança. Então, e é até útil não ter a lembrança, porque seria muito confuso para o indivíduo. Imagina, você chega no plano espiritual e tem automaticamente a lembrança de todas as suas vidas. A gente tem dificuldade de lidar com o que a gente lembra da última. A gente não tem a capacidade de lidar com tanta informação, com tantos equívocos que a gente cometeu, com tantas pessoas que a gente magoou. Então a gente não lembra. E isso é bom por quê? Porque aí você vai aos poucos sendo esclarecido sobre quem foram aquelas pessoas. Então, sim, você vai encontrar os seus amores. Se eles estiverem no plano espiritual e se eles estiverem, né, numa vibração, faixa vibracional compatível para estar no mesmo lugar que você. Você vai encontrar os seus amores. Você vai sentir o amor por eles, mas você não vai saber quem eles foram. A não ser que isso seja informado a você. E só vai ser informado se você tiver condições de lidar com isso. Então, quando você souber, olha, fulano foi minha mãe, fulano foi meu marido, ciclano foi meu marido na vida anterior, o outro meu marido na vida
né, há 3, 4 vidas. Eu só vou ter essas informações quando eu souber lidar com isso. Então vai ser tranquilo. Então, a priori, o que eu sinto é o sentimento e não a informação de quem foi quem. E esse sentimento, eu estou falando sentimentos bons, né? Mas a gente também, né, tem os sentimentos não tão bons, né? Porque nem todos foram grandes amores de vidas passadas, nem todos foram, né, grandes amigos. Nós temos aqueles com os quais, né, nós criamos inimizades. E aí, da mesma forma, a gente vai sentir isso. Mas tudo vai sendo esclarecido aos poucos e dentro da necessidade. Mais alguma pergunta, Leonardo? Por enquanto, não. Pode continuar a sua programação. Então, vamos lá, vamos fazer um apanhado para ver onde nós estamos neste momento, né? Eu expliquei, falei, né, conversei um pouquinho com vocês sobre o que é a poligamia, né, o contexto histórico e da atualidade, né? Oficialmente, né, alguns países aceitam, outros não, mas como eu disse, a poligamia existe no mundo todo extraoficialmente. E quando ela é extraoficial, e eu não estou aqui fazendo um julgamento, né, de valor, não estou aqui condenando comportamentos, porque se a doutrina espírita não condena, quem sou eu para condenar? Então, nós não estamos aqui, não é o objetivo nosso hoje, condenar comportamentos. Né? Nós estamos conversando sobre como a doutrina espírita nos alerta sobre determinados tipos de comportamento, mas não condena. Então, não é condenando, mas esclarecendo. E dentro desse esclarecimento, a doutrina espírita explica que um relacionamento monogâmico seria mais ideal. Então, não estou falando nem de casamento oficial civil, eu estou falando de relacionamentos. Tá? Então, vamos esquecer a questão de países que aceitam a poligamia e o fato do Brasil ser proibido, porque mesmo sendo proibido, nós temos pessoas que mantêm relacionamentos poligâmicos. Dentro da visão espírita, o relacionamento mais ideal seria o monogâmico. Porque, como eu disse, num relacionamento monogâmico, você tem que fazer uma escolha, você tem que ponderar muito mais. Como você vai estar com uma pessoa só, você vai ter que escolher uma pessoa só, você vai ter que ponderar muito mais. Vou fazer uma analogia totalmente nada a ver para ficar mais fácil. Digamos que a gente, questão de emprego. Se eu tivesse a possibilidade de ter 5 empregos diferentes, né? Tivesse a possibilidade de trabalhar em 5 empregos diferentes, cada dia da semana eu trabalho em um, eu trabalharia, escolheria os 5 melhores empregos dentro da minha visão e trabalharia nos 5. Mas eu não teria que ficar definindo quem é o melhor que qual, porque eu tô no 5. Agora, se eu tenho que escolher um só, se eu tenho que escolher um emprego, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar todos os prós e os contras daquele emprego, todos os 5, minhas 5 opções, e vou ter que avaliar qual é o ideal dentro da minha proposta, dentro do meu entendimento de melhor para minha vida. Qual é aquele emprego que vai me trazer mais benefícios? Qual é o emprego que eu vou poder contribuir mais? E aí eu vou ter que ponderar muito para escolher. Se eu pudesse ficar com 5, cada dia da semana eu trabalho em um, eu não precisaria ficar pensando tanto. O relacionamento, quando ele é monogâmico, né, obviamente foi uma comparação totalmente, né, superficial eu falar isso do emprego, mas um relacionamento monogâmico, você tem que ponderar muito, porque você está com uma pessoa. E se você é monogâmico, e aí eu estou incluindo, né, a monogamia com a fidelidade. Porque a partir do momento que você é infiel, você deixa de ser monogâmico. Mesmo que não seja um relacionamento a longo prazo com outra pessoa, seja, né, algo esporádico, ainda assim foge da monogamia verdadeira. Relacionamento monogâmico é só você e a outra pessoa.
E se esse relacionamento é monogâmico e eu não tenho a possibilidade, né? Eu não me abro para poder trair essa pessoa, vai ser só essa pessoa, tem que ser uma pessoa que realmente significa muito para mim. Então, vai me dar a possibilidade de eu ponderar e eu escolher um relacionamento que realmente faça sentido para mim. Porque se eu tenho que ficar, se eu vou ficar só com essa pessoa, tem que ser a pessoa. Tem que ser sentimento, eu tenho que amar essa pessoa. Porque se eu não amo essa pessoa, eu não vou ficar com ela. E se eu quiser me manter com essa pessoa sem amá-la, provavelmente eu não vou ser monogâmico. Porque em algum momento eu vou acabar traindo. Ou esse casamento não vai durar muito. Então, entende que a monogamia me leva a ponderar, a escolher e a avaliar o que é verdadeiro e o que é mais importante. Não estou dizendo que todo relacionamento monogâmico ele é perfeito, não. Mas a tendência é que se você é uma pessoa que efetivamente quer ser monogâmica, você vai tentar buscar não a perfeição, porque ela é impossível, mas o melhor. E talvez não seja, você vai descobrir depois, o relacionamento acaba e você vai buscar outro e tá tudo bem. Agora, quando você tá num relacionamento não monogâmico, e você tá com uma pessoa, mas ela não me agrada tanto, eu quero, você vai começar a se relacionar com outras pessoas, o que que você tá querendo? Qual é o seu objetivo? Geralmente isso está ligado mais a uma questão material e sexual, né? O que a espiritualidade usa, fala de sensualidade, não é sentimento. Ah, eu tenho uma pessoa com quem eu vivo, mas eu traio essa pessoa com cinco, seis pessoas porque eu amo essas cinco, seis pessoas? Provavelmente não. Você trai, você tem outros relacionamentos esporádicos ou a longo prazo por questões materiais, atração física, né, por uma questão de status, uma questão de interesse, não é sentimento. E se você acha que é sentimento, tá no momento da gente avaliar. Será que é? Porque nós sabemos que nenhum de nós ama incondicionalmente. Nós ainda não sabemos fazer isso. Nenhum de nós tem o amor na sua plenitude. Nosso amor ainda é muito deficiente. Mas nós temos que avaliar se dentro da minha possibilidade de amar, se esse relacionamento ele está atendendo o que eu entendo como amor. E se esse meu relacionamento não monogâmico, ele ainda além de não ser monogâmico, ele está baseado na traição, na no comportamento desonesto, ainda aí vai ser um pouquinho pior. Porque não é só o fato de eu não estar sendo monogâmico, eu estou sendo desonesto com o indivíduo com o qual eu estou, que é ainda um pouquinho pior. Toda ação tem consequências. Ah, você é uma pessoa péssima, você é uma pessoa ruim? Não. Mas está aí o momento da gente refletir. Qual é o nosso objetivo quando a gente busca alguém para compartilhar a vida? Fala, Leonardo. Vamos lá. Poderia falar sobre relacionamentos de mesmo gênero no que tange a afetividade, dentre outros sentimentos? Tudo o que eu falei vale da mesma forma para um relacionamento entre indivíduos do mesmo gênero. Tudo o que eu falei. Né? A monogamia não é. Quando a gente está falando de monogamia como relacionamento ideal, eu não estou falando a monogamia heterossexual, estou falando a monogamia dois indivíduos. Duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher. Porque lembra, a questão aqui não é sexual,
é sentimento, é afeição. Então, se é afeição, se o objetivo da espiritualidade, quando ela disse que a poligamia, o fim da poligamia marca o progresso da humanidade, porque a poligamia não tem afeição real, o que que a espiritualidade está dizendo? Que o importante é a afeição real, não é o sexo, a orientação sexual do indivíduo, a identidade sexual do indivíduo, é a afeição. Então, o seu relacionamento é baseado na afeição verdadeira, independentemente se você é um homem está com uma mulher, se você é uma mulher está com outra mulher, independentemente do gênero do indivíduo, né, da identidade sexual do indivíduo. A questão é a afeição entre esses dois. E se tem afeição verdadeira, qual é a necessidade de um terceiro, de um quarto, de um quinto indivíduo? Se realmente, dentro do entendimento, né, dessas pessoas, há necessidade de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, ou esta quarta pessoa, essa terceira pessoa está entrando nesse relacionamento, e ela está entrando não é pela afeição, é por uma questão puramente sexual, ou o que não tem afeição é o relacionamento original. Então, nós precisamos avaliar. E aí alguém pode pensar, tá, mas nós sabemos que nós não amamos uma só pessoa, tanto que em várias reencarnações nós temos diferentes relacionamentos com diferentes pessoas. Não pode acontecer de eu ter uma afeição real por duas pessoas diferentes? Pode. Mas, como a própria espiritualidade ela nos diz, muitas vezes nós vamos ter que fazer escolhas e essas escolhas elas não vão ser agradáveis. E o aprendizado está na escolha. Então, por mais que exista afeição real, se é. Primeiro, a afeição real, plena, não é. Porque nenhum de nós tem. Né? A afeição real, plena, verdadeira, pura, a gente só vai alcançar quando nós estivermos, né, num patamar máximo de evolução. E ela é uma afeição fraternal. Então, mesmo a afeição que nós temos hoje, ela é uma afeição dentro das nossas possibilidades. Só que nós temos que fazer uma escolha. E se nós temos que fazer uma escolha, nós temos que ponderar. O que é importante para nós? Fala, Leonardo. Vamos lá. Em sociedades, né, onde a poligamia ainda é praticada, como podemos compreender a relação do livre-arbítrio, né, dessas pessoas dentro do contexto da lei do progresso? Vamos lá. Lei do progresso significa que a humanidade ela está em progresso, ela não regride. Ok? Isso quer dizer o quê? Que tem muitos indivíduos que podem estacionar, o que também é muito difícil, mas o que acontece na maioria das vezes é progredir de uma forma mais lenta. Então, existem indivíduos que progridem mais rapidamente, existem indivíduos que progridem mais lentamente, mas ninguém regride. Uma sociedade que ainda tem a poligamia como algo autorizado por lei, regulamentada, ela não é uma regressão. Essa sociedade, ela não era monogâmica e se tornou poligâmica. Ela sempre foi poligâmica. Então, não é uma regressão, não está ferindo a lei do progresso. Está seguindo a velocidade com que aqueles indivíduos conseguem evoluir. Aquela sociedade, aquele grupo de pessoas que regem, né, as regras, consegue evoluir.
está no progresso deles, né? Dentro da caminhada deles. Mas não é uma regressão. E é um respeito ao livre-arbítrio. Por quê? Porque a poligamia, por mais que a espiritualidade afirme que não é ideal, ainda assim ela existe e ela traz aprendizados. Se ela existe ainda, se a espiritualidade permite que ela exista, é porque tem aprendizados. O livre-arbítrio de um indivíduo encarnado e desencarnado também só vai ser é, tolhido, só vai ser retirado em último caso. Em geral, o que a espiritualidade faz é respeitar o livre-arbítrio de todos os indivíduos. Só nos casos excepcionais é que há uma interferência. Então, sim, a espiritualidade vai continuar permitindo a poligamia nestes países. Por quê? Porque quando que a poligamia vai deixar de existir nesses países? Quando aquele grupo de pessoas que está encarnando lá, eles mudarem a sua forma de enxergar. Se a espiritualidade, ela simplesmente vai lá e retira isso deles, vai estar tirando deles a possibilidade desse progresso. Então, respeito ao livre-arbítrio é respeito ao progresso. É respeitar que aqueles indivíduos progridem naquela velocidade para esse quesito. Mas, como eu disse no início, não significa que eles são atrasados. Significa que neste quesito ainda precisa de mais tempo. E também precisamos entender que existem vários espíritos extremamente evoluídos que reencarnam nessas sociedades. E reencarnam lá para levar o auxílio. Então, vamos tomar cuidado, né, quando muitas vezes a gente pensa num determinado comportamento que é dito normal numa sociedade e nós encaramos essa sociedade como atrasada. Ela não é atrasada. Ela está no tempo dela. Aqueles indivíduos estão no seu tempo. Fala, Leonardo. Última pergunta. Que desafios morais a poligamia pode trazer para o espírito que busca evoluir? Vamos lá. Isso vai depender muito, né, do histórico do indivíduo, porque quando você reencarna, a monogamia vai te trazer desafios morais, a poligamia vai trazer desafios morais. É, você está numa família de pessoas cristãs, vai te trazer desafios morais. Você está numa família de pessoas ateias, vai te trazer desafios morais. Toda situação nos traz desafios morais, né? Mas no caso da poligamia, isso vai depender muito. E é difícil a gente falar, porque eu tenho, umas vezes, o receio de responder esse tipo de pergunta e algumas pessoas generalizarem. Então, vamos tomar cuidado. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que não soube, em vários momentos, é, respeitar aquele que estava ao seu lado. Uma pessoa que, em vários momentos do seu passado, ela foi possessiva demais, em que aquele que estava com ela pertencia a ela. E essa pessoa agora reencarna como mulher num país onde a poligamia é autorizada e ela vai ter que dividir o seu marido com outras 3 mulheres. E vai ter que lidar com isso. É um grande desafio. É um grande desafio o fato que ela vai ter que compartilhar, e não é compartilhar uma casa, não é compartilhar a comida, é compartilhar o marido. Então, traz para essa pessoa, muitas vezes, a possibilidade dela trabalhar em si, né, o seu egoísmo, dela trabalhar em si a sua posse, porque ela via no outro, né, como a sua posse. Mas por que eu tenho medo, às vezes, de dar esse exemplo? Porque, então todas as mulheres que estão num país em que a poligamia ela existe são mulheres que no passado elas foram possessivas. Não.
Muitas vezes, essa mulher que está reencarnando num país em que a poligamia é autorizada, em que ela muitas vezes é até obrigada a se casar com um marido que já tem outras três esposas, o marido muitas vezes até mais velho, muitas vezes essa mulher é extremamente evoluída, é um espírito de luz, que está ali para trazer conforto para outra esposa, ou para até para o próprio marido, está ali para trazer esclarecimento, está ali para ajudar aqueles que estão ali no seu lar. Então, por isso é que quando muitas vezes a gente fala de desafio moral que um tipo de situação pode trazer, existem vários, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Ah, uma pessoa, vou pegar um outro exemplo, uma pessoa que nasce com uma séria limitação física, né? Acamada, ela nasce e nunca vai conseguir se locomover, ela é acamada constantemente. Ah, e essa pessoa pode ser uma pessoa que, por exemplo, como já foi citado em alguns livros, se eu não me engano, do próprio Chico Xavier, é uma pessoa que cometeu suicídio várias vezes. E que nessa reencarnação ela veio totalmente limitada para impossibilitá-la de cometer o suicídio. Existe? Existe. Mas pode ser que essa pessoa acamada é um espírito de luz que se dispôs a vir nessa encarnação, nesta condição tão complicada, para servir de auxílio à sua família que precisava aprender a cuidar do próximo. Tá percebendo como temos dois extremos? E aí, se eu só uso um exemplo, né? Ah, o desafio moral de você nascer com uma limitação física é você aprender a valorizar a vida. Não, às vezes aquele indivíduo já valoriza. Depende muito de cada história. Mas sim, não podemos negar que. E aí vamos pegar o combo. Geralmente, um país em que a poligamia ela é permitida é um país em que os direitos da mulher não são muito extensos. Porque quando a gente fala em poligamia oficial, né, permitida por lei, nós estamos falando de poliginia, um marido, várias esposas. Dificilmente, a não ser historicamente, em algumas sociedades mais tribais, você tinha a mulher com vários maridos, geralmente é o contrário. E isso muitas vezes está atrelado com restrição de direitos dessa mulher. Todo este pacote tem desafios morais maravilhosos. Isso quer dizer que a espiritualidade está amando existir uma sociedade que trata a mulher assim? É lógico que não. Isso significa que a espiritualidade estimula e incentiva que países tenham esse comportamento? É lógico que não. Se dependesse, né, da vontade da espiritualidade, não existiria nenhum país, nenhum lugar no mundo em que os direitos de qualquer indivíduo fossem negados. Só que a espiritualidade sabe que nós, imperfeitos, somos assim. Então, o que ela faz? Respeita o nosso livre-arbítrio e usa os nossos equívocos, usa os nossos erros para trazer aprendizado. Então, sim, a poligamia tem vários desafios morais, tem várias oportunidades de aprendizado. Mas qual o desafio, qual o aprendizado, isso vai depender do indivíduo. Porque muitas vezes aquele indivíduo está ali mais para ensinar do que para aprender. Isso vai depender de cada caso, né? O objetivo hoje é que a gente pudesse ver como que a espiritualidade enxerga a poligamia, mas eu queria mais do que isso, é que a gente entendesse como a espiritualidade enxerga o relacionamento, os relacionamentos afetivos. Se é monogâmico, se é poligâmico, se é heterossexual, se é homossexual, a questão maior é o que nos motiva a estar nesse relacionamento.
É afeição? É amor? Ou é interesse? É desejo físico? Ah, é apenas atração física, mas eu quero continuar nesse relacionamento. Direito seu. A espiritualidade não vai te condenar. Mas entenda, toda ação tem consequências. E essas suas consequências vão ser ótimas oportunidades de aprendizado. Então, que cada um de nós possa refletir, né? O que nos motiva? O que nos motiva nas nossas escolhas de relacionamento conjugal, de relacionamento de amizade, qualquer escolha. O que nos motiva? Que nós possamos refletir, além de relacionamentos entre, né, cônjuges, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de escolha, o que nos motiva. Bom, posso encerrar? Mais perguntas? Não? Agradeço a todos vocês. Eu vou fazer a nossa oração para a gente encerrar. Espero que eu não tenha complicado mais do que esclarecido. Mestre Jesus, ainda somos tão pequenos diante do que ainda poderemos ser. Sabemos que hoje nosso entendimento ainda é muito raso. A nossa compreensão ainda é muito superficial. Mas ainda assim, mesmo ainda tão ignorantes, temos a possibilidade de aprender e ensinar com cada escolha que fazemos. Que possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta, que caminham conosco, e avaliar como podemos auxiliá-los a evoluir, como eles podem nos auxiliar. Que possamos refletir sobre cada escolha que fazemos, sempre pautando essas escolhas no respeito e no amor ao próximo e a nós mesmos. Obrigada, mestre, que assim seja.